E aí, fiel, um excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar contra a equipe do Palmeiras neste domingo na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte, trazendo todas as informações dessa preparação do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com o vídeo. Som Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o derby que acontece na Neoquímica Arena. Vamos trazer primeiro as informações do Corinthians, né? Corinthians que vai ter o segundo jogo sob o comando de Fernando Diniz, estreou fora de casa, na Argentina, com boa vitória na primeira partida da Libertadores. Mariana Loturco traz todos os detalhes do Coringão pra gente. Fala, Mari! Fala, galera do Troca, tudo certo com vocês? Olha, nessa sexta-feira a equipe do Corinthians descansou. Na verdade, voltou de viagem, voltou da Argentina, chegou no Brasil por volta das 4 horas da tarde, mas nesse sabadão tem treino. Isso porque no domingo tem derby paulista. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras jogando na Arena em Itaquera. E para essa partida, que vai ser a estreia do Fernando Diniz no Brasileirão, o técnico já vai ter um desafio ali, porque tem 7 desfalques. São 6 atletas que estão no departamento médico, entre eles Memphis Depay, que está se recuperando ainda de uma lesão muscular na coxa. Ele até começou o tratamento com os médicos da seleção da Holanda, depois voltou para o Brasil, se reapresentou e segue fazendo esse tratamento. Não deve voltar aos campos nesse mês de abril. Outro desfalque é o zagueiro André Ramalho, ele que recebeu o segundo cartão amarelo na partida contra o Internacional, está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Então o jeito para Fernando Diniz é aproveitar os meninos da base, entre eles o Kaique, inclusive que entrou na partida na Libertadores e marcou um gol. Então é isso, pessoal, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu, Mari, obrigado pelas informações. Deu uma animada, né, Abel? Corinthians com a estreia do Fernando Diniz, jogou um segundo tempo muito bom, primeiro mais difícil, mas ganhar fora de casa na estreia da Libertadores. E o principal, o Corinthians não vencia um jogo, fazia 9 partidas. 9 partidas. E na estreia do Fernando Diniz conseguiu uma boa vitória, recuperando alguns jogadores. Pelo menos é um jogo, muito curto ainda para dizer que recuperou os jogadores. Mas assim, a gente viu o Garro jogar bom futebol, colocou um menino em campo, o Kaique, que deu resultado, marcou gol, jogou bem. Então dá um ânimo a mais aí para a torcida do Corinthians num clássico contra o Palmeiras, difícil pelas obviedades que o Palmeiras tem nos últimos anos. Anima, alivia e principalmente traz confiança para esses dois jogadores que você citou aí. O Garro, que vinha numa fase ruim, fazia tempo que não fazia um jogo como ele fez lá na Argentina contra o Platense, participando dos 2 gols com 2 belos passes. E o Garoto, que ele tinha uma história muito legal nas categorias de base do Corinthians, com gol em final de copinha, mas ainda precisando se confirmar como grande jogador no time profissional, né? Esse pode ter sido um primeiro passo, um jogo importante, o Corinthians pressionado, precisando de uma vitória, e ele fazer um gol do jeito que ele fez. Muita gente brincou até dizendo que lembrou o Romarinho. Realmente a cavadinha na saída do goleiro lembrou o Romarinho naquele gol histórico contra o Boca, né? Mas um garoto muito jovem e precisa desse tipo de acontecimento, de decidir um jogo importante para ganhar confiança, né? A gente sabe como é o jovem, ainda mais vestindo uma camisa pesada como é a camisa do Corinthians, com toda a pressão que tem. Bom para o Fernando Diniz também, para começar com vitória, só que eles têm aí 1, 2, 3 dias no máximo para comemorar, porque a gente sabe como são as coisas. Domingo já tem esse clássico, derby, e se joga mal, se tem um resultado ruim, se perde. Tudo que aliviou no meio de semana vai por água abaixo. Ou estou exagerando, amigo? Não, é por aí. É assim, né? É isso mesmo, né? Mas dá a confiança que o time do Corinthians precisava, né? Como o Diniz falou, eram 9 jogos sem vencer. É um fardo muito pesado para quem joga no Corinthians, né? O Diniz citou a questão da ansiedade. Eu acho que a ansiedade também, pelo momento vivido, estava atrapalhando muito nas tomadas de decisões, na questão de desempenho. Eu acho que, do que você falou, do Garro, do Kaique, eu acho que uma outra situação que o Diniz acertou é voltar com o André para sua posição original, sua posição de formação, mais pra trás, que é um segundo volante ali. Ter ele próximo do Ranieri pode ser um ganho muito grande pro Corinthians e, consequentemente, pro André. O André é o número 8, como o Dinho chamou, clássico, um box-to-box, que gosta, que defende muito bem,
e pisa na área. Ele estava jogando um pouco mais pro lado do campo, não que ele não possa fazer essa função, né? Mas ele é um volante número 8, né? Eu fiz o jogo Fortaleza e Corinthians no ano passado, que ele fez um gol, inclusive, no Castelão. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo dele como titular. Ele jogou nessa função, como segundo volante, sendo um meia, pisando muito na área, chegando muito à frente. E jogou muito bem. Eu acho que é ali que ele tem que jogar. Eu acho que a concorrência, obviamente, no meio é muito grande. Tem jogadores que podem jogar e fazer essa função também. Matheus Pereira, Carrijo, podem ser duplas com o Ranieri. Mas acho que trazer o André de volta para sua função, dar ele, né, mais naturalidade, é muito importante para esse jogador, para o desenvolvimento dele. Eu acho que é onde ele se sente melhor, né? Aparentemente, a gente não conhece o jogador com profundidade ainda, porque é um jogador que tem poucos jogos, né, de amostragem no profissional do Corinthians. Mas de tudo que eu vi do André, a posição que me parece se encaixar melhor é de 8. É isso. Né? Um segundo volante ali, um jogador que tem boa chegada, tem boa pegada, consegue dar força física também pro meio campo, claro. Aliado a uma boa qualidade que ele tem para sair para jogar, né? E o Fernando Diniz explicando essa mudança ou essa volta do André, né, para a posição original, onde ele jogou melhor, onde estava jogando, disse que isso não vai impedir, não vai mesmo, que ele chegue à frente, como ele gosta de chegar, só que ele vai chegar vindo de trás. E isso é melhor para ele, eu concordo. Exatamente, ele até sabe jogar de costas, o volante ele tem que saber jogar de costas, mas na zona que ele cresceu, a zona habitual dele de jogo, né? Diferentemente do Bidon, que é um terceiro homem de meio de campo, que pode fazer essa função aberta pelo lado direito no qual ele fez ontem. Ele pode ser esse falso ponta, esse meia que vem trabalhar com a perna trocada para dentro. O Bidon tem essa característica de meia mais chegador do que o André, né? O André joga um pouco mais atrás do Bidon. Então pode ser que case junto com o Ranieri, tem um ponto agudo pelo lado para fazer uma dobra lá com o Bidu. Tem o Garro, que foi muito importante ele ter a faixa de capitão ontem. Eu acho que a faixa de capitão é para dar moral, é para dizer, opa, você tá comigo, vem cá, vou te abraçar, vou fazer você voltar ao que você é. Passa um recado pro jogador, além também da questão da língua, né, do idioma, de conversar com o juiz. Isso impacta também na escolha de um capitão argentino, colombiano, uruguaio, numa competição sul-americana. Vamos começar falando do clássico aqui de São Paulo. Vai ter Palmeiras, o líder do campeonato, enfrentando o Corinthians na casa do rival. Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. O Corinthians treinou na Argentina. Na quinta-feira venceu, estreou com vitória na Libertadores, fazendo 2-0 no Platense. Destaque para o Rodrigo Garro com 2 assistências. Uma delas para o jovem Kaique, de 21 anos de idade. Outra para o atacante Yuri Alberto. O técnico estreante, Fernando Diniz, gostou do que viu e fez projeções. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra. E nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. As duas equipes se encontram no domingo às 18h30 em Itaquera, neste Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Duas equipes que terão desfalques importantes. O Alvinegro, mais uma vez, não vai ter o Memphis Depay, não vai ter Guinegão e também o Caio César, por exemplo. Mais do que satisfeito, né, Michele? A intenção do Fernando Diniz claramente é recuperar o Garro. Vocês inclusive lembraram, o Garro ganhou o troféu Mesa Redonda, mas recentemente a gente pode dizer que ele era um reserva desse time do Corinthians. Nos grandes jogos, por exemplo, na final da Copa do Brasil, na final da Supercopa, que o Corinthians, enfim, acabou campeão em ambas as oportunidades, o Garro começou no banco de reservas. E o Diniz avisou, vão testar ele, Garro e Bidon juntos. Vamos ver se dá certo. E na primeira, aparentemente, deu certo. Vamos ouvir o técnico do Timão. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e eu vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol.
E é importante destacar que a função do Garro ontem e a escalação do Kaique tem tudo a ver com o recuo do André. O Fernando Diniz também falou isso na entrevista coletiva. O André, segundo o Fernando Diniz, é um camisa 8. Ele trouxe o André mais para trás para escalar o Kaique na ponta esquerda e dar mais liberdade para o Garro. Deu certo, né, gente? Olha, uma chegada já com mudanças no time que deram certo, mas também, será que não é porque o adversário era fraco, Alex? Tudo pode fazer parte desse contexto, mas não importa. O que o Corinthians tinha que fazer é aquilo que eu já falei, tinha que ir lá e ganhar o jogo. E o Diniz, ele conseguiu mudar com as mesmas peças o posicionamento e o tipo de jogo. E o Corinthians melhorou, mostrou um futebol melhor. Não foi também aquela maravilha para quem viu o jogo inteiro, né? Porque para quem não viu e fala foi 2-0, poxa, legal, fomos lá na Argentina e ganhamos. Também não foi isso. Primeiro tempo, quem teve mais chance de gol, mais perto do gol foi o adversário. Então, aos poucos, o Corinthians foi construindo a vitória, precisa evoluir muito, mas só com essas pequenas mudanças no posicionamento de alguns jogadores, inclusive do Garro, o Corinthians conseguiu melhorar. Eram 9 jogos sem nenhuma vitória. Então, o Alex, ele toca num ponto cirúrgico, não é? O que valia era a vitória, o resultado, não o desempenho. Mas a gente conseguiu observar algumas coisas, dentre elas a evolução do Garro. Se o Diniz, no Fluminense, onde ele se sagrou campeão da Copa Libertadores da América, ele se utilizou e recuperou o Paulo Henrique Ganso, talentoso Ganso, mas em final de carreira, era um desperdício a gente ter o Garro, com todo o talento que tem, do jeito que estava. E ele está olhando para o Garro com essa atenção. E só para fechar, no dia da contratação do Diniz me preocupava muito, o Diniz vai manter aquele esquema e tal. Já nas coletivas, o Diniz está usando as entrevistas coletivas para se reconectar com o torcedor, sem o tactics, sem 2 linhas de 4, 3, por dentro, por fora. Ele está falando o simples, o arroz com feijão, como gosta o torcedor corintiano. Está indo muito bem o Diniz nesse ponto de comunicação com o torcedor. Falou que agora ele acha que é o momento certo de estar no Corinthians, né? Que ele se sente mais preparado também, já tinha tido outros convites. E ele é da ZL, né, minha gente? É Zona Leste. Corinthians, para esse clássico maravilhoso de domingo, o que você apurou da escalação do Timão? O clima mudou completamente aqui no Corinthians, né, Michele? Apesar da escalação ter problemas, como você me perguntou agora, os desfalques da partida na Copa Libertadores da América contra o Platense, estamos falando do Tchoca, Memphis Depay, Guinegão, Caio César, Charles, Pedro Milans e Hugo, eles devem continuar como desfalques. Não há uma expectativa de que nenhum deles possa ajudar o Corinthians nesse derby. Então, aquilo que a gente viu viajando para a Argentina, aquele grupo de jogadores é o grupo de jogadores que o Fernando Diniz vai ter para a estreia dele como comandante do Corinthians na Neoquímica Arena, no gramado onde, segundo o Fernando Diniz e a comissão dele, a nossa reportagem, é o gramado que tem tudo a ver com o estilo de jogo Fernando Diniz. O clima é outro, com a vitória na Libertadores, o corintiano está muito mais otimista. Aqui no clube a gente também tem escutado isso dos dirigentes e há, de certa forma, até uma mobilização junto à torcida do Corinthians, as organizadas do Corinthians, para a Neoquímica Arena estar pulsante contra esse Palmeiras. Lembrando, o Corinthians tem 10 pontos, 15 a menos que o Palmeiras, e o Timão é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, além de tudo, é fundamental que o Timão volte a vencer para fugir dessa má fase no Brasileirão, Michele. Beleza, Salazar, obrigada pelas informações. Diga, Garrafa. Então, uma situação que a gente fez no comentário é o clima, é aquilo que envolve o ambiente que envolve Corinthians e Palmeiras. Outra coisa é a gente analisar o jogo. Nesse momento, né, uma ligeira vantagem para o Palmeiras, Alex? Acho que não, vou explicar por quê. Porque o Corinthians vem numa montagem de time, né? Técnico novo, o Palmeiras pode vir sem o Abel e acho que jogando na casa do Corinthians, com essa rivalidade Corinthians e Palmeiras, as forças se equilibram. Eu não consigo dar favoritismo, apesar do Palmeiras estar no melhor momento que o Corinthians e ter um elenco até melhor. Palmeiras, olha onde está na tabela. Não, mas o Garrafa tem razão, Michele. Pior do que não poder contar com o Abel, caso não consiga o efeito suspensivo, é você não contar com 2 dos seus principais jogadores ofensivos, que é o John Arias e o Vitor Roque, que se jogar vai ser no sacrifício. E não pode jogar no sacrifício nessa época do ano, tem que voltar 100%. E pelas informações que eu tenho, ele ainda não está 100%. Pode até ser relacionado, pode até participar do jogo em algum momento, por um tempo, mas não vai ser aquele Vitor Roque
total que a gente conhece. E o John Arias está suspenso. E aí, independentemente de quem entre, do que o Abel faça, o Palmeiras, evidentemente, entra mais enfraquecido nessa já parte sem o de Piquerez também, né? E já nem conta mais. Né? Mas estou falando, né? Já é um Palmeiras bem diferente. Então, e o Arthur, que é o menino da lateral esquerdo, que sentiu o jogo da Libertadores, tem risco também de sentir um derby na casa do Corinthians. A gente não sabe como é que ele vai se comportar, esse menino jovem da base que acabou de subir, enfrentando um Corinthians com a Neoquímica Arena lotada, ali no cangote dele, pressionando. Então, de repente, o Abel pode ter problemas aí na lateral esquerda, ter que improvisar o Kelvin outra vez, que tem alguma alergia da bola às vezes. Então, assim, o Kelvin, né? Ele tem dificuldade com a bola. Alergia da bola há muitas vezes. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade para armar o time, para o Abel montar o time, e se o Abel ficar no banco. E o Corinthians, com um novo técnico, mais animado e com a casa cheia, incentivando, 51% para o Corinthians, 49% para o Palmeiras. Olha o que é o Corinthians, gente. Uma vitória. Até ontem eram 9 jogos mas que derby, não ganhava. Derby tem poder. Aí o Corinthians tem essa mística de agora. O derby tá tem todo poder, mundo meio Michel. assim, ó. E esse 1% do Alex pro Corinthians, 51 pro 49, é para jogar pressão no Corinthians, tá? Jogar pressão. Não tenho poder disso. O Palmeiras tá lá na frente. Quem tem poder é o próprio derby. Eu não tenho poder. Eu não tenho poder. O que é isso? Até seu iPhone tá falando sozinho, cara. Tem que dar um clássico, até ele ficou maluco. Bom, a questão é a seguinte. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, domingo, derby, contra a equipe do Palmeiras, às 18h30 na Neoquímica Arena. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileirão. O Corinthians é o 16º colocado, primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento, 10 jogos, 10 pontos. Já a equipe do Palmeiras é o líder da competição, 10 jogos, somou 25 pontos no Brasileiro. Estou trazendo aqui um breve recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, são 4 vitórias e 1 empate. Esse empate foi no último jogo, na estreia da Libertadores deles, onde eles empataram contra a equipe do Júnior Barranquilla, fora de casa, pelo placar de 1-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Palmeiras, são 2 vitórias do Timão, 1 empate e 2 vitórias da equipe do Palmeiras. No último confronto que ambas as equipes se enfrentaram pelo Paulistão desse ano, o Palmeiras acabou vencendo a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena pelo placar de 1-0. Enfim, não tem outra palavra no vocabulário da Fiel do Corinthians, é vencer ou vencer esse derby, até porque a situação no Campeonato Brasileiro está bem ruim, a equipe está muito próxima ali da zona de rebaixamento, e por ser um derby, jogando em casa, torcida única, só Fiel no estádio, tem que vencer a equipe adversária, até porque no último confronto o Timão saiu derrotado. Enfim, vamos aguardar como vai ser essa preparação da equipe de Fernando Diniz estreando no Campeonato Brasileiro nesse clássico. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.